Bom, o Trump disse mais uma vez que está um pouco desapontado com o Putin, porque ele disse que achava que ia ser fácil, de novo, ele repetiu de novo esse negócio, que ele achava que ia ser fácil resolver essa guerra, porque ele é amigo do Putin, não sei o que lá, e no final das contas, o Putin não quer acabar com a guerra, ou seja, o que dá a entender isso daqui é que o Trump, de novo, está envolvido em tentar acabar com essa guerra, né? E a gente já falou ontem que teve uma conversa muito estranha do Witkoff, e o Zelensky foi à Turquia conversar com o Witkoff e o Umerov, porque teria uma proposta de paz e não sei o que lá. Bom, é lógico, como eu falei no vídeo de ontem, a gente não sabia ainda os detalhes dessa proposta, dessa suposta proposta de paz, mas eu já falei ontem que não ia ter chance nenhuma, porque certamente seria roubada, né? Agora a gente tem a informação aqui sobre a única novidade que tem nessa proposta. Então a novidade, a coisa toda é a seguinte: no final das contas, é a mesma proposta que o Putin fala, que a Ucrânia tem que entregar o Donbás inteiro, e diminuir o exército pela metade, e abrir mão de armas, e não pode ter armas ocidentais, e não pode ter isso, não pode, ou seja, preparar a Ucrânia todinha para ela ser invadida mais adiante, né? Essa é a ideia do Putin. Eles não conseguem avançar mais, eles sabem que estão quebrando a economia da Rússia, então o que eles querem? Desarmar a Ucrânia e preparar tudo para a futura invasão da Rússia, e aí pronto, né? A Ucrânia não vai ter exército, não vai poder ter arma ocidental, não vai poder ter nada, aí seria invadida com muita facilidade, né? Agora, a única novidade nessa história toda, todos esses pontos a gente já sabia, que é entregar o Donbás, aceitar que a Rússia vai dominar aquela área, mesmo que continue como reconhecida como sendo ucraniana, a Rússia dominaria. E tem que permitir o russo como linguagem oficial da Ucrânia, tem que permitir novamente a Igreja Ortodoxa Russa, né, o Patriarcado de Moscou ali na Ucrânia, né, um monte de demandas idiotas desse tipo, que não tem nenhuma chance da Ucrânia aceitar. Mas a única novidade foi a seguinte: a ideia de que haveria um pagamento de aluguel para a Ucrânia pela área ocupada pela Rússia. Então a Rússia ocuparia a Crimeia, ocuparia as áreas ali de Zaporizhia e Kherson que ela está hoje, ocuparia todo o Donbás, a Ucrânia sairia do Donbás inteiro, o que é um absurdo, porque ainda tem partes enormes de Donetsk que não foram ocupadas ainda pela Rússia, e sairia de tudo, só que aí a Rússia pagaria um aluguel mensal por essa coisa toda, um aluguel qualquer, né? O que, de novo, é uma maneira da Rússia manter o controle, vai pagar o aluguel por um ano ou dois, talvez, depois vai mandar uma banana para a Ucrânia e vai dizer, não, é nosso mesmo, já está com a gente há tanto tempo, agora é nosso e não sei o que lá. Ou seja, não muda absolutamente nada em relação ao resultado final, né? É a única novidade. O resto é aqui, ó, tá aqui, ó, tem o novo plano de paz que teria sido conversado pelo Witkoff, não sei o que lá. Aí, a grande questão que fica é, por que esse pessoal está colocando esse plano de paz, está colocando essa coisa toda, tá achando que a Ucrânia vai aceitar isso, né? Porque qual a lógica disso, né? Não tem sentido nenhum esse tipo de coisa, né? A Rússia não cedeu nada, ela continua tendo a coisa toda, quer manter o Donbás inteiro, quer a coisa toda. Aí o pessoal está dizendo que, olha só, está havendo pressão americana, tá? Aqui, ó. O Axios confirmou que o Financial Times, a negociação aconteceu e que tentaram pressionar o Zelensky a aceitar isso, que o Witkoff falou que o Zelensky tem que aceitar esse negócio mesmo, porque ele está perdendo o Donbás, Pokrovsk está sendo invadida, e a Rússia vai tomar de qualquer forma, e não sei o que lá, e tem que aceitar, e não sei o que lá. Ou seja, no final das contas, o Witkoff, ele virou o enviado do Putin. Ele não é mais um enviado do Trump para o Putin, ele é o enviado do Putin para o Trump. Né? Ele está querendo, de novo, o Putin quer todas as mesmas demandas que ele fez desde o início, sem nenhuma mudança, que é, em última análise, a capitulação da Ucrânia. E o que o Witkoff está fazendo é pressionar o Zelensky. O Zelensky mandou ele a merda, o que era esperado, né? Agora, a gente fica sabendo aqui, ó, o RBC Ukraine reportou que Washington, ou seja, o Trump, está pressionando o Zelensky a aceitar esse acordo, esse framework de acordo que inclui reconhecer todos os territórios, inclusive a Crimeia, restringir ataques de longo alcance, que a Ucrânia não poderia atingir a Rússia, e não sei o que lá. Ou seja, é o acordo lá do Witkoff, né? E no final das contas, a grande dúvida é por que estão aceitando? Por que eles acharam que a Ucrânia iria aceitar isso, né? E a resposta está aqui, ó. Oficiais ucranianos acreditam que o momento dessa proposta de plano de paz, logo após o escândalo de corrupção da Energoatom, não é coincidência. Ou seja, isso tudo foi, na verdade, um planejamento russo para enfraquecer o Zelensky e forçar ele a aceitar esse plano de paz.
Não só isso, os russos esperavam a essa altura ter tomado já Pokrovsk e Kupiansk. Não é à toa que os russos jogaram tudo que eles tinham para tentar tomar Pokrovsk a qualquer custo, um monte de russo morrendo lá, e não conseguiram. Até agora, Pokrovsk ainda está na mão dos ucranianos ainda. Tem infiltrados russos lá, tem infiltrado, mas não tomaram não. E Kupiansk também, aliás, Kupiansk a coisa já está virando, a maré já está virando. Ou seja, a cronologia da coisa, o plano do Putin era exatamente focar nesse ponto, que foi exatamente o que o Witkoff colocou lá. Não, porque vocês estão perdendo o Donbás do mesmo jeito, Pokrovsk já está caindo, não sei o que lá. Ou seja, o que eles queriam, na verdade? O Witkoff queria poder dizer assim, ó, não, porque Pokrovsk já caiu e não sei o que lá. E você, Zelensky, olha só, você não tem mais o apoio popular, porque teve o escândalo de corrupção lá na Energoatom e não sei o que lá. Aliás, o acordo previa também a renúncia do Zelensky, convocação de novas eleições, que evidentemente os russos iriam tentar fraudar na Ucrânia, né? Então, esse é o absurdo, esse era o plano deles. O que esse plano deu errado? Porque a sociedade ucraniana, na verdade, viu como positivo esse combate à corrupção e entendeu que o Zelensky não está envolvido nisso daí, ou que pelo menos não é hora de mexer nisso com o Zelensky. Tirar os ministros, já foram tirados os ministros que estavam lá mais diretamente envolvidos. Certamente, depois que terminar essa guerra, a história será outra, mas por hora o Zelensky fica, não tem ninguém querendo tirar o Zelensky na Ucrânia, não tem pressão nenhuma sobre o Zelensky na Ucrânia. Eles achavam também que isso ia gerar comoção internacional. Não podemos mais mandar dinheiro para a Ucrânia porque tem o escândalo de corrupção. E a dúvida que fica para mim, tá? Eles não estão falando isso aqui não, tá? Mas a dúvida que fica para mim lembra quando teve aquele movimento do Zelensky alguns meses atrás, em que havia a suspeita de infiltração russa nessas agências, a Sapo e era a Sapo e outra agência lá, que são agências autônomas, né, que eram focadas em combater a corrupção, e havia suspeita de que estariam visando alguma coisa, ou seja, pode ser exatamente isso, eu não sei, tá? Eles não estão falando isso aqui, eles estão falando só que os russos aproveitaram essa ação da NABU e da Sapo, que são as agências de combate à corrupção lá, para fazer esse ataque contra o Zelensky, para tentar forçar ele a aceitar esse acordo, basicamente um acordo de rendição, né? E a grande dúvida que fica aqui agora é essa, porque o Zelensky não vai aceitar. O Trump pode forçar, os Estados Unidos já praticamente não ajuda nada a Ucrânia, só a Europa que está ajudando a Ucrânia, e o Zelensky não vai aceitar, e a gente já sabe que mesmo que a Europa pare de ajudar, o Zelensky não vai parar também. Então a dúvida que fica é essa, o que os russos vão fazer agora que o plano deles deu errado? Porque já deu errado. Né? Eles esperavam dar esse plano, fazer esse plano de paz no momento que o Zelensky estivesse muito fragilizado, que eles tivessem tomado Pokrovsk, que tivessem avançado em Kupiansk, que tivessem avançado mais não sei aonde. E aí eles poderiam dizer, tá vendo que não, beleza, a gente para, você só entrega o resto do Donbás pra gente, a gente para e dá para fazer uma saída razoável disso daí. Só que, mais uma vez, falhou a operação de propaganda russa. É o que eu falo para vocês. O pessoal tem essa ideia que os russos são muito fortes em propaganda na internet. Não, a internet enfraqueceu a propaganda russa. Eles não conseguem mais impor narrativas como antigamente eles faziam através da mídia tradicional. A mídia tradicional inteira, aqui no Brasil toda. Não sei na Europa como é que é. Aqui no Brasil toda a mídia tradicional socialista está nas mãos dos russos. Ganha dinheiro dos russos porque volta e meia tem matérias aqui que só com dinheiro mesmo para fazer esse tipo de matéria, né? Enfim, o lado positivo, a Europa continua ajudando a Ucrânia, inclusive criticou esse plano, diz que não vai ter plano nenhum, que porcaria de plano é esse, não tem plano nenhum, que lógica é essa? Os russos não mudaram nada, a única coisa que eles ofereceram é esse negócio de pagar aluguel pela terra que eles ocuparam lá, o que não faz sentido nenhum, porque todo mundo sabe que a Rússia vai fazer isso durante um tempo, vai parar de pagar, e depois vai usar... o que os russos querem agora é interromper a coisa para eles se recomporem e fazerem mais invasão de novo, né? Aqui, ó. A Kaja Kallas diz que os Estados europeus precisam estar envolvidos em qualquer plano que envolva, que tenha a guerra da Ucrânia envolvida. Ou seja, essa ideia do Trump de tentar ele costurar um plano não vai funcionar, porque o Putin consegue engrupir o Trump com muita facilidade, o Witkoff mais fácil ainda. E olha que coisa triste, o Kellogg, que era o enviado original do Trump para a Ucrânia, que é um cara pró-Ucrânia, que é um cara que está com lugar, ele está pedindo demissão do governo Trump, está dizendo que vai sair em janeiro porque simplesmente ele não consegue fazer nada. Né? Ou seja, o Trump ficou do lado do Putin, ficou do lado do Witkoff e o Kellogg está aqui sem fazer nada, então, ou seja, ele vai sair do governo. Ele próprio pediu demissão. Uma pena, porque ele era um cara que estava com a visão correta da coisa, ao contrário do Witkoff. A Sky News fez aqui uma análise da posição do Witkoff
que é amplamente favorável a Moscou, né? E justamente porque qual que é o problema dele? Ele tende a ver, parece que o Witkoff também é um real estate lá dos Estados Unidos, é um cara que é acostumado com o mercado imobiliário americano. Tal como o Trump, ele vê tudo em termos de negócio, e ele não percebe que o Trump não quer negociar. O Trump está enrolando eles nessa negociação, porque isso é vantagem para eles, enfraquece a Ucrânia, isso dificulta a ajuda para a Ucrânia. E eles ficam iludidos nessa história de que vão negociar alguma coisa. Não tem chance. Para resolver o problema da guerra da Ucrânia com a Rússia, a única alternativa que o Trump tem é fazer como fez lá no caso de Gaza e de Israel, que é a parte que é agressora, que no caso lá era o Hamas, tem que ser praticamente obliterada até que eles aceitem um acordo de paz, porque não tem alternativa. É isso que tem que acontecer com a Rússia. Os Estados Unidos têm que mandar armas para a Ucrânia destruir a Rússia, e aí a Rússia vai aceitar. A Rússia está mais perto disso que você imagina. Como a gente viu, os soldados russos estão sendo destruídos nessa tentativa patética de tomar Pokrovsk e Kupiansk para esse acordo. E depois disso, tem até um papo aí que o Budanov falou sobre fevereiro do ano que vem, a gente não sabe se vai ter alguma coisa mesmo, mas enfim, que abriria uma janela para ofensivas ucranianas justamente porque as tropas russas estariam fora de capacidade, né? Aqui, ó, mais ajuda para a Ucrânia. A Polônia entrou na PURL, que é aquela iniciativa para comprar armas americanas para a Ucrânia, com 100 milhões de dólares, excelente notícia. E também, nesse momento, estão lá em Kiev alguns enviados americanos e conversaram com o Shmihal justamente para vender a inovação ucraniana, né, para os Estados Unidos. Então, o Zelensky está voltando para a Ucrânia agora e deve ter um encontro com esse pessoal também que está lá, né? O Zelensky está na Turquia ontem, estava na Turquia ontem, então hoje ele está voltando para a Ucrânia e ele se encontrou com o Erdogan, ou seja, o encontro com o Witkoff não deu em nada, ele aproveitou que estava lá na Turquia e teve um encontro com o Erdogan tem apoiado a Ucrânia também, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.